Olá, eu sou a professora Solange Lobato e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas para os acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade Madre Teresa, localizada no município de Santana, no estado do Amapá. O tema dessas perguntas é a descalculia. E você, sabe o que é descalculia? Descalculia nada mais é do que um transtorno na aprendizagem, onde a pessoa diagnosticada com descalculia, ela tem dificuldade de entender os conceitos matemáticos. E aqui chegou as perguntas dos acadêmicos da Faculdade Madre Teresa do curso de Pedagogia. Vamos lá para a primeira pergunta. Como educadora, o que é preciso observar para identificar um aluno com descalculia? Bem, é na sala de aula que o professor ele interage com as crianças, né? Tem aquela interação aluno-professor e é através dessa interação que o professor ele vai detectar essas dificuldades. Se a criança ela apresenta uma dificuldade em realizar as atividades propostas, principalmente no conceito de matemática, né? Então, os primeiros passos de uma criança que apresenta descalculia é a lentidão para realizar essas atividades, né? A criança ela é mais lenta, ela não compreende aquele conceito, mesmo o professor estando ali, falando, explicando, sentando lado a lado, a criança ela vai ter dificuldade. Um dos tópicos assim muito importantes que o professor ele deve estar percebendo dentro de sala de aula para saber se a criança tem descalculia, a criança ela tem problemas na orientação espacial, né? Ela tem problemas de posicionar os números, de colocar na ordem decrescente, na ordem crescente. Ela não sabe identificar o que é o sucessor, o que é o antecessor. Também a pessoa que tem descalculia tem dificuldade em lidar com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Também tem dificuldades na memória, né? Na memória curta e ao longo prazo, né? Às vezes esquece rápido, não lembra, não consegue assimilar aquele conteúdo. Tem dificuldade de aprender os números e identificá-los, tá? Dificuldades em entender palavras, por exemplo, total, conjunto, casa, raiz quadrada, dezena, centena, unidade. Dificuldades em desenvolver sequências numéricas, sequências de objetos relacionados à posição de objetos. Esses são um dos principais pontos que o professor ele deve estar observando dentro de sala de aula. Agora vamos para a próxima pergunta, certo? Vamos lá. Qual é o papel do educador na avaliação do aluno com descalculia? É importante ressaltar que a descalculia ela já pode ser percebida na infância, né? Lá na pré-escola, né? Enfim. Então o professor ele precisa analisar sua prática constante de metodologia de trabalho, né? Então a partir desse momento que ele se autoavalia e verificar se aquela metodologia ela está sendo compatível com a criança que tem descalculia. Se não der certo em algum momento, ele precisa encontrar essas estratégias para poder acompanhar esse aluno, para poder orientar, né, e verificar se o aluno ele está alcançando aqueles objetivos, né? Então o professor que tem um aluno que tem descalculia, independente de se for descalculia ou não, ele precisa estar verificando se essa metodologia ela está sendo compatível com aquela situação, com aquela realidade que o aluno ela vem passar, né? Então, de acordo com isso, o professor ele precisa estar encontrando, se inovando, buscando novos recursos para trabalhar com essas crianças todos os dias. E agora vamos para a próxima pergunta. Vamos ver. Como abordar os pais de alunos com suspeita de descalculia? Gente, essa aqui é uma pergunta muito séria, né? Hoje há ainda casos que o professor muitas vezes ele chega com a família, fala e às vezes acaba dando um certo constrangimento para a família. Por quê?
Porque o professor ele não dá diagnóstico, ele não pode chegar de alguma forma e dizer, olha, teu filho tem algo, né? Ele não é assim. Então o professor, ele investiga, ele faz as atividades, faz aquele levantamento, faz um relatório, entrega para a coordenação da escola, e a escola junto com o professor vão entrar em um consenso da melhor forma para chamar a família para uma reunião para comunicar que a criança ela tem suspeita de algo, né? Isso não serve só para descalculia, serve também para as outras áreas que a criança apresenta necessidade especial. Então, aí a escola ela vai encontrar o meio, junto com o professor, da melhor forma para contar para a família. E aí sim, a família ela vai buscar entender melhor sobre a situação que o filho apresenta, né? Então, os profissionais mais indicados que a família ela deve estar buscando para encontrar esses meios são profissionais da educação especial, tutores de matemática, psicólogos infantis, o neuro, os psicopedagogos. E aí, claro, se a família concordar. Por quê? Porque hoje é uma negação da família. Muitas vezes a família ela não aceita, né? Ah, meu filho não tem nada, a professora tá louca, a escola estão todos loucos lá. Porque acontece muito essa fase de negação. Só que lá na frente, no futuro, eles vão reconhecer. Por quê? Porque a criança ela vai precisar, né? É um caso que acontece muito nas escolas. E então a melhor forma de abordar os pais é sentar junto com a coordenação da escola, ter esse consenso, conversar para encontrar um meio de como comunicar a família, ok? Bem, vamos lá para a próxima pergunta. Qual é o método de ensino que o professor precisa desenvolver para ajudar o aluno com descalculia? Bem, o professor ele deve fazer muitas modificações no seu planejamento, ele deve fazer muitas modificações no seu método de trabalho para poder ajudar e orientar a criança com descalculia, né? Por quê? Porque ele precisa facilitar a aprendizagem dessas crianças, né? Até mesmo adultos, utilizando materiais concretos, né? Eu vou passar agora aqui alguns exemplos desses materiais concretos para vocês. Beautiful life. Beautiful life. I look at you and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good. Oh, for the better or for you. Ooh. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise.